Estamos começando 2024, finalmente, que é depois do carnaval que o ano começa de verdade, né? Que a gente começa a colocar em prática todos os nossos planos, de repente até aquele plano de comprar um carro novo, de trocar o seu carro por um modelo melhor. Recentemente, nós aqui do JohnnyCast começamos uma parceria com o consórcio Sical. Então a gente foi na Sical algumas vezes, a gente fez uns vídeos super legais, esses que estão aparecendo aí pra você, inclusive estão lá no Instagram, @oJohnnyCast. E aí, de tanto assunto sobre consórcio, nós fizemos um convite, falando, não, vamos lá pro estúdio do JohnnyCast, vamos conversar mais sobre isso, tirar dúvidas, e é por isso que hoje eu tô recebendo aqui no JohnnyCast o gerente do consórcio Sical, Vitor Vieira. E aí, Vitor? Fala, Johnny. Como é que tá? Meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo em ordem. Vendendo muito consórcio? Graças a Deus, estamos num crescimento muito bom nos últimos anos. Muito legal. A galera começa, de fato, o ano assim, querendo dar esse gás, mudar mesmo. Qual que é a melhor época? Você, como vendedor, é uma curiosidade. Eu sei que não é dúvida sobre consórcio, mas qual que é a melhor época? Que época que se vende mais consórcio, que se vende mais carro? O consórcio, assim, acho que como tudo na vida, né? Por exemplo, alguns segmentos têm um impacto quando vira o ano. Então, por exemplo, academia. As pessoas começam o ano buscando uma academia para começar a vida nova, fazer exercício. Dizem. E o consórcio é assim também. Normalmente, janeiro, março é um mês muito bom. Maio são meses... O consórcio ele é um produto onde ele tem uma sazonalidade. E, claro, o começo do ano é o nosso momento de maior impulsionamento, diz muito daquilo que vai ser o resultado do ano. Legal. O consórcio existe há muito tempo, mas, e aí você me corrige se eu estiver errado, parece que tá muito na moda ultimamente, assim, a gente vê as pessoas aderindo mais, falando mais sobre isso. Eu tenho uma história própria, assim, de consórcio. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a trabalhar. E aí, a minha mãe chegou em mim e falou assim, não, você vai ter alguma coisa na vida. Nós vamos separar aqui um dinheirinho e nós vamos pagar um consórcio para você de uma moto. E foi muito legal isso, porque eu fiz 18 anos e foi muito bacana porque a moto saiu por sorteio. Então, deu tudo certo, tava tirando carteira e tal. E foi muito legal, assim, foi algo que a gente... planejou, foi um planejamento até a longo prazo, não tinha nem idade para pilotar, mas foi muito importante para mim. Enfim, só uma curiosidade, me fala dessa moda do consórcio agora. Tem isso mesmo? As pessoas estão comprando mais consórcio? Durante a pandemia, né, Johnny, a gente teve uma virada de chave, vamos dizer assim. Porque o consórcio ele já vinha numa crescente, mas com a alta de juros, muito por conta da inflação e todo momento que a gente vivia, a falta de veículos, a pronta entrega. Então, tudo isso influenciou para que as pessoas, como ela não ia ter condição de tirar o carro imediatamente, não faria sentido fazer um financiamento. Então, ela poderia optar por um consórcio, onde ela pagaria uma taxa administrativa em vez de juros compostos. E isso fez com que as pessoas começassem também a entender melhor o que é o consórcio. Que acho que isso que foi muito importante para esse momento. E aí, hoje, eu vejo que as pessoas estão planejando mais a realização dos seus sonhos, seja da casa, às vezes uma viagem, porque... Tem consórcio de viagem? Tem consórcio de viagem, de cirurgia plástica. Então, Sério? Então, o consórcio ele tem possibilitado a realização de sonhos de muita gente de várias formas diferentes. Então, o legal do consórcio é esse, porque ele te ajuda ali a realizar, veja você com 16 anos, que é uma realidade de muitas pessoas, não tem a disciplina financeira para poder juntar dinheiro e adquirir um bem. Então, ela acaba fazendo uma poupança forçada. Isso. Que aquele negócio, a gente tem que ter uma parcela para pagar, senão não adquire as coisas. Senão não junta o dinheiro. E aí você, assim como aconteceu para você, acontece para muita gente, acaba sendo sorteado e aí consegue antecipar
a realização desse sonho. Mas o que eu falo sempre é o quê? O mais importante é dar o primeiro passo, que é fazer o consórcio. Legal, legal. O consórcio, é engraçado que você falou assim, as pessoas começaram a entender o que é o consórcio. E aí eu vou fazer aqui, às vezes, do Antônio Abujanra, que perguntava o que é a vida, e eu perguntar para você, Vitor Vieira, o que é o consórcio? Perfeito. Olha só, o consórcio, ele é pessoas que se reúnem em grupo. Isso eu estou falando para você, a definição de consórcio. Uhum. Pessoas que se reúnem em grupo, sejam pessoas físicas ou jurídicas, porque podem ter pessoas físicas e empresas dentro do mesmo grupo, que se juntam com o mesmo objetivo, que é a aquisição de bens ou serviços. Uhum. Por meio de autofinanciamento. O que é isso? Eu mesmo vou financiar a compra do meu veículo. Certo? Então, o consórcio são pessoas que se juntam, elas pagam as parcelas, contribuem para um fundo comum, e isso vai gerar um saldo para que nós, todo mês, efetivamos contemplações, e aí podemos pagar os créditos e entregar os bens, né? A gente vai falar da contemplação, a gente vai falar das taxas de administração e tal, que são diferentes dos juros. Já me explicaram isso lá na Cical. A gente vai falar de lance, como é que dá lance, como é que funciona. Mas, antes da gente falar de tudo isso, você estava falando desse planejamento do consórcio, né? E o brasileiro, ele é muito imediatista. Quando a gente quer agora. A gente quer que aconteça. Como é que vocês que vendem lidam com isso? E o que você acha que está mudando na cabeça das pessoas para que elas estejam aderindo mais ao consórcio? O que eu falo é que hoje, com o acesso à informação que todo mundo tem, as pessoas estão estudando mais antes de adquirir qualquer coisa. Uhum. E aí, quando ela põe na ponta do lápis o custo efetivo lá no final da operação, ela sempre vai chegar à conclusão que o consórcio vai ser mais barato do que um financiamento. Uhum. Então, isso faz com que as pessoas mudem um pouco o perfil. Então, por exemplo, tem uma organização chamada Hofstede, que ela mapeia o perfil de compra de cada população. Então, tem a Hofstede Alemanha, legal, Japão, e a do Brasil realmente aponta que as pessoas são muito imediatistas. A última foi realizada em 2013. Nossa, Vitor, mas faz muito tempo. É porque a cultura de um país não se muda em pouco tempo. Então, provavelmente, quando eles fizerem a próxima, com certeza esse gráfico de imediatismo ele vai diminuir. Entendi. Em relação ao financiamento, qual que você diria que é a principal vantagem do consórcio? Com certeza você gasta menos dinheiro, né? É mais barato. Perfeito. O que acontece? O consórcio, a gente está falando de taxa de administração. Então, ou seja, é uma taxa que vai ser aplicada sobre o valor do seu crédito. Uhum. O financiamento é juros compostos. Uhum. Então, quanto maior o prazo, maior a taxa de juros, maior o valor final que você vai pagar. Aquela história de comprar um carro e pagar 2. Exatamente. Então, quando você faz a conta, o consórcio ele aumenta lá do valor do bem 25%, 28%, somando-se as taxas. Uhum. O financiamento ele vai custar 70%, 80% a mais do valor. Uhum. Então, é uma discrepância muito grande. E aí você olha e fala, faz sentido eu fazer o financiamento? Uhum. Quanto vai me custar esse meu imediatismo? Uhum. Então, isso tem feito com que as pessoas desistam e procurem mesmo o consórcio. E a tendência é que mesmo com a taxa de juros caindo, porque muitas vezes as pessoas ficam vinculadas à taxa de juros do Banco Central. Mas a taxa dos juros do Banco Central, ela influencia muito pouco na taxa de juros que é o banco da montadora que ela disponibiliza. Uhum. Certo? Então, esse impacto ele é muito pequeno. E aí, a tendência é que os juros do banco
da montadora não caia de forma significativa. Eles vão se manter. E isso vai fazer com que o consórcio continue sendo competitivo e cada vez mais tomando uma parcela maior dos bens emplacados. Então, por exemplo, a gente ainda não recebeu o informativo de dezembro, mas provavelmente ano passado a gente deva ter algo em torno aí de uns 42% dos carros emplacados pelo sistema de consórcio. Olha, que legal isso. Vamos tentar imaginar um exemplo prático aqui. Fui lá, consórcio Sical, conversei, aí falei, ó, uma carta que se encaixa aqui para mim é uma carta de, sei lá, 100 mil, vai. Aí vocês vão me passar lá as condições, né? Como é que vai funcionar, quais são os valores de parcelas e tudo. Aí uma dúvida que as pessoas têm é assim, mas quando é que eu vou ser contemplado? Vamos supor, o meu plano é um plano de 60 meses. E aí, tem como eu ser contemplado mais rápido? Como é que funciona o lance? Eu tenho que dar um lance? Como é que é? Me explica na prática como é que funciona. Se eu fechar hoje um consórcio, outro, com consórcio Sical, como é que funciona até eu ser contemplado? Quais são as possibilidades que a pessoa tem? Certo, olha só. Quando você faz o consórcio, por isso que, fazendo um parênteses dentro disso, não existe uma garantia, uma certeza. Então, sempre falar para as pessoas... Não. Você tá me dizendo que o amigo do meu primo que falou assim, pode fazer que lá eles têm um esquema que você em outras empresas, não consórcio Sical, que ele tem um esquema em tal lugar que você é contemplado rápido e tal. Isso não existe? Ó, quem diria, hein? Se você estiver passando por essa situação, sai fora. Porque, infelizmente, a gente sabe... pessoas mal intencionadas existem em qualquer lugar e no consórcio não é diferente, mas nós temos que, nessas oportunidades, mostrar para o público que está em casa que o consórcio ele é uma boa opção, mas que existem algumas etapas a serem cumpridas e, claro, se você tiver um consultor de venda especializado que tenha... muito conhecimento sobre o produto, ele vai saber analisar o seu perfil, ele vai conseguir identificar um grupo de consórcio com a sua necessidade, onde ele vai possibilitar você uma aceleração dessa contemplação. Sim. Entende? Agora, eu falar para você assim... Milagre, né? Porque muitas pessoas hoje, eu até brinco, perguntam, eu vou ser contemplado? Eu falo, vai. Eu só não posso falar para você quando. É isso. Entende? É isso. A contemplação ela é garantia contratual. Agora, o que eu não posso garantir é o quando. Então, dá uma pesquisada rápida no que tem de processo rolando na justiça. De gente que caiu no papo de espertinhos, que falavam, não, que é garantido, não sei o que e tal. E aí o cara vai e acredita, porque é como o Victor que tá falando. Isso que é legal de procurar uma empresa séria, uma empresa... Quantos anos a Sical tá no mercado aí, Victor? Nós estamos há 40 anos. 40 anos, quer dizer, uma empresa consolidada. E é claro que você vai ter instruções de maneira a facilitar esse seu processo, a você realmente ter ali o seu bem entregue e tudo. Agora, tem gente que promete milagre. Não, fecha aqui o consórcio, faz isso, aquilo e tal. Mês que vem você tá com o carro. E isso não existe. Então, uma pesquisa rápida no Google que você vai ver que tem um monte de gente se lascando aí na mão desses espertinhos. Por isso a importância de fechar com uma empresa séria como é Consórcio Sical. É muito importante esse destaque, que é o quê? Lá no site do Banco Central, é possível pesquisar todas as instituições que são subordinadas a ela, que estão devidamente registradas e aptas a operar. Essa consulta já vai te ajudar a eliminar muitos problemas. E aí, consequentemente, é o quê? Identificou um vendedor que está prometendo uma contemplação, esse cara não é sério, ele não está trabalhando da forma correta, o produto não é isso. As pessoas que chegam na Sical, por exemplo, procurando dessa forma, a gente sempre tem como hábito instruir ela a procurar um financiamento, porque
se ela está com muita necessidade, com muita pressa, faz um financiamento. Entende? Vai pagar mais caro, mas essa é a sua realidade hoje. Entende? Não, eu posso esperar, então, opa, a gente aqui vai fazer todo o trabalho para que a gente consiga alcançar o seu objetivo o mais rápido possível. Para que não fique dúvida, então, vamos voltar naquele exercício. Fui lá, fechei. Fechei o consórcio e aí eu quero entender quais são as possibilidades que eu tenho a partir de agora. Fechei um consórcio, vou começar a pagar as parcelas. Como é que eu posso? Eu sei que eu posso ser sorteado e tem também a possibilidade de eu dar um lance. Como é que funciona essas duas opções aí, Victor? Certo. Olha só, a contemplação pelo sorteio é o que o próprio nome diz, né? É a sorte. Então, quando você faz a sua carta de crédito, você recebe o número que é correspondente a uma cota, e esse número ele vai te acompanhar até o encerramento do grupo. E aí, todo mês, a gente sorteia lá, sabe, igual o Silvio Santos sorteia a telecena no Globo. Girando! E aí, a gente tira a bolinha, estando lá o seu número, você vai ser contemplado. Entendi. Essa é a possibilidade, essa é a essência do consórcio. A outra possibilidade é você fazer uma oferta de lance. E isso é o quê? É você nada mais do que antecipar o seu saldo devedor. Muitas pessoas têm a dúvida assim, pô, mas eu pago o lance e se eu não for contemplado? Eu perco dinheiro? Como é que fica? Exato. Então, o que a gente sempre esclarece é o quê? É uma oferta de lance. Então, muitos representantes de venda têm como hábito, e aí uma prática ilegal e criminosa, é receber o dinheiro do cliente como lance antecipado. Isso não existe. Muitas pessoas caem nesse golpe. Você paga lá em dinheiro pro escritório e... você não foi contemplado. Então, a pessoa, teoricamente, perdeu o dinheiro. Que isso, cara. Entende? Então, assim, acontece esse tipo de prática. Então, o lance, ele é o quê? Ele é uma oferta. Como se fosse um leilão. Você levantou a sua plaquinha ali com o valor. Se tiver uma mais alta, ela leva. Perfeito. Não é isso? Exato. Não necessariamente o mais alto, porque vai depender do saldo do grupo. Então, se o saldo do grupo estiver bom, você pode contemplar até 3, 4, 5 cotas por lance. Entende? Então, o fator determinante vai ser o saldo do grupo. Então, não necessariamente só o maior leva. O que abre maior possibilidade para as pessoas, porque às vezes ela fica assim, pô, mas qual que está sendo a média de lance? A média de lance está sendo 50%. Mas não quer dizer que o maior lance que está... O menor lance que está contemplando é 50%. Entendi. Às vezes está contemplando com 45%, 43%, 42%. Então, por isso é muito importante que você tenha um consultor especializado para que ele analise de forma correta e coerente, de acordo com o seu perfil, a melhor forma e o melhor grupo para você poder estar entrando e fazendo seu consórcio. Em termos de burocracia, o consórcio, como é que funciona o consórcio em relação ao financiamento? Ou é mais ou menos parecido, assim, em termos de comprovação de renda, de documentação? É fácil fechar um consórcio? É fácil ser aprovado num consórcio? Como é que é? Tá, Johnny, olha só. Nós temos 2 momentos agora que nós estamos vivendo. O que acontece? E a partir de julho entra em vigor uma nova norma do Banco Central, que altera algumas regras. E uma delas é que nós teremos que fazer a análise do cliente já na adesão. Entendi. Hoje, essa análise de crédito ela só é feita na hora da aquisição do bem. Então, até agora, até o presente momento, se você quer fazer um consórcio, você não vai precisar apresentar renda, você vai escolher o crédito que encaixa na sua parcela e vai pagar as parcelas. A partir do momento que você é contemplado, aí sim você faz a análise, apresenta contra-cheque, enfim, de acordo com o seu perfil, se for CLT, autônomo, enfim, empresário, para cada tipo tem uma especificação de documentação. Mas, o que acontece? São momentos distintos, porque quando você entra no consórcio, você é um credor. Ou seja, eu estou pagando, eu tenho um saldo lá. Entendi. Então, nesse momento, o que as administradoras entendem? Se essa pessoa não tiver a capacidade pagadora,
ela vai excluir a cota e eu vou substituir por uma outra pessoa que vai assumir e vai conseguir pagar. Quando ela vai pegar o bem, ela vai passar a ser devedora. Entendi. E aí, nesse momento, é que nós temos que fazer a análise da capacidade financeira de cada um. Então, aí vai ser muito semelhante a um financiamento. Aí você vai ter que apresentar uma comprovação de renda, não pode ter restrição no nome. Mas eu falo que isso hoje é... É o básico para... Se você quiser alugar uma kitnet, você tem que fazer isso, cara. Então... Eu nem vou tão longe. Eu diria, se você quiser fazer um crediário de um liquidificador nas Casas Bahia, você vai ter que ter o nome limpo, entende? Então, são algumas questões que, infelizmente, não tem como correr. Claro. O risco do negócio, ele é alto. A gente vive num país onde tem muitas pessoas trabalhando a mente para fazer coisa errada e não coisa boa. Então, isso faz com que tudo seja mais rígido, mais tenha que ter uma burocracia, um cuidado maior. Mas o que eu digo é, as pessoas que são idôneas, que comprovam renda, declaram imposto de renda, essa não vai ter dificuldade nenhuma para poder pegar o bem. Legal, Vitor. Agora, tem muito consórcio rolando. A gente está falando dessa maior adesão das pessoas ao consórcio, a esse planejamento. Como é que a pessoa... assim, a gente está dando a dica aqui para que a pessoa faça com o consórcio Sical. Como é que ela vai se proteger dessas outras empresas que nem sempre são legais também? Você está falando que tem muita gente trabalhando a mente para fazer coisa não muito boa, e a gente sabe que tem consórcio que nem consórcio que às vezes usa o nome consórcio, mas não funciona bem assim. O que a pessoa tem que observar? Repito, a gente quer que a pessoa faça com consórcio Sical, mas de maneira geral, acho importante instruir para que pelo menos ela evite as empresas que não são tão boas, né? O que eu falo sempre, primeiro, observe se a empresa é vinculada ao Banco Central. Se ela está tão... Por exemplo, se você entrar lá na página do consórcio Sical, você vai ver que lá embaixo nós temos o selo do Banco Central. Você pode entrar no Banco Central e fazer a pesquisa das empresas que estão autorizadas a operar pelo Banco Central. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você buscar empresas idôneas. Hoje, existem ferramentas excelentes, como Reclame Aqui, o próprio Google te dá uma possibilidade de você fazer análise de avaliação, entende? Pessoas deixam comentários sobre as experiências, como foi. Então, isso tudo já te dá um bom norte de onde você escolher fazer o seu consórcio. Um fator determinante é você buscar sempre uma instituição que esteja vinculada ao Banco Central. E outra forma é o quê? Buscar alguém que já fez, um amigo, um parente, como que foi sua experiência, você fez aonde, eu fiz na empresa tal, minha experiência foi tal, foi assim. Enfim, para que você tenha esse feedback e te dê maior assertividade onde aplicar o seu dinheiro. Você, no início, falou assim, tem consórcio de tudo, de viagem, de casa, de carro, de cirurgia plástica, todos me interessam. Não, sacanagem. Eu queria saber de você como é que funciona assim, ó. Eu fiz lá um consórcio com a Sical. A Sical vende carro também, né? Que tem o consórcio Sical, mas tem não é só através de consórcio que a Sical vende carros, né? Perfeito. Tem lá todo um estoque de veículos, novos, seminovos e tudo. Quando eu adquiro um consórcio Sical, eu obrigatoriamente tenho que pegar um carro ali do seu estoque ou não? Como é que funciona? Muito boa a sua pergunta, Johnny. Isso é uma coisa que acaba até, às vezes, a pessoa colocando um bloqueio dentro da cabeça dela mesma, imaginando que seja assim. O que acontece? Até por uma norma do Banco Central, hoje em dia, a carta de crédito ela não pode ser... eu não posso obrigar a pessoa de adquirir o bem aonde eu quero que ela compre. Isso se configura uma venda casada. Entendi. E isso, pelo Código do Consumidor, é ilegal. Então, o que acontece? A carta ela é livre, a pessoa vai escolher onde ela vai adquirir o bem, podendo ser numa concessionária, num lojista, seminovos, até de particular. Se é que é uma limitação, vamos dizer assim,
é o período de fabricação do carro, que é até 10 anos de fabricação. Entendi. Isso é o que limita a compra. E o carro não ser de leilão, não ser um carro sinistrado, que teve um sinistro de seguradora. Então, tudo isso impede você de adquirir o veículo. Estando dentro do período de fabricação, do resto você pode adquirir em qualquer lugar. Então, eu quero comprar lá na... Vou falar o nome da concorrente aqui. Lá na Saga, não tem problema, tá? Isso a carta ela é livre e você adquire o bem aonde você desejar. Até mesmo porque o consórcio, como ele é um planejamento, você está planejando a aquisição de um bem. Então, às vezes, hoje eu quero comprar um determinado veículo e daqui 3, 4 meses isso pode mudar. Cara, isso aí é uma coisa boa, porque, por exemplo, eu tô fazendo um consórcio pensando em adquirir um Chevrolet Onix. Mas aí no meio do caminho eu falo, cara, tô meio aventureiro, quero mudar pra uma Harley Davidson. Dá pra eu mudar isso? Tipo assim, eu não quero mais comprar um carro, eu quero utilizar esse crédito para comprar um outro tipo de veículo. É possível fazer isso? Pelo consórcio Sical, sim. Tem algumas administradoras, por exemplo, principalmente as de fábrica, de montadora, elas tendem a limitar. Então, por exemplo, a Honda, como ela tem carro e moto, ela admite os dois. Entendi. Mas a Chevrolet, por exemplo, é só automóvel, caminhão, ônibus. Ela não faz alienação de moto. O consórcio Sical, sim. Legal. Ele permite isso. Pelo consórcio Sical, tudo que for possível incluir gravame e registrar no Detran, a gente faz a alienação e paga o bem. Como é que é o consórcio, assim, pra vocês? E eu tenho certeza que você já vendeu o carro financiado também. Você trabalha com vendas. Quanto tempo você trabalha com vendas, ô Victor? Eu trabalho com vendas desde 2012. Bom. Tá? Eu comecei vendendo curso de inglês. Você tá brincando? 12 anos vendendo coisas. O que mais você já vendeu na vida? Já vendi frutas pré-cozidas para doce. Cara, foi muito bom isso. E o melhor, ele sabia o nome das frutas em inglês. Olha que maravilha. Ele já vendeu tudo, já. Foi de uma coisa para outra. E aí, depois, passei para o segmento de veículo. Por que eu te pergunto? Desculpa te interromper. Pois não. Não, e aí dentro já da Sical, já vendendo veículos novos. O que acontece? Eu imagino que o nível de... Como é que chama, gente? A palavra quando a pessoa não paga? Inadimplência. Inadimplência, graças a Deus. Tá vendo? Poderia vender curso de português também. Ô Victor, eu acho que a inadimplência do consórcio deve ser bem menor do que de outros modelos, como financiamento, né? Olha, o consórcio hoje, a gente tem uma taxa de inadimplência ali em torno de 19%. Aí alguém que é do segmento pode olhar e falar assim, nossa, mas não tá muito errado. Porque normalmente as administradoras medem a inadimplência baseado nas cotas contempladas. E aí eu estou fazendo esse cenário, que é o nosso real, baseado na carteira toda, tá? E se você for pegar hoje, a nossa inadimplência ela é baixa. O nosso índice de cancelamento é muito inferior à média nacional. Então, nós temos aí uma média de exclusão de 32%. A média nacional, ano passado, terminou em 48%. Então, assim, isso nós estamos falando nos 12 primeiros meses. Então, a gente consegue fazer uma gestão muito positiva. Mas por quê? E esse é um dos diferenciais nossos. Porque a gente faz... Todo o atendimento ao cliente, ele é humanizado. Que é o quê? Você não trata com uma URA, o nosso pessoal de cobrança são 2 pessoas à disposição da Sical, então... Quando ela ligar para o Johnny, ela já vai saber qual é o problema do Johnny, o que ele está precisando, o que está sendo negociado. Entendi. Quando você é contemplado, você tem um departamento administrativo presencial, que você vai lá,
tira todas as suas dúvidas. Então, todo um suporte presencial. E isso faz muita diferença, ainda mais para as pessoas que não entendem de consórcio. Entende? Porque o financiamento você vai lá, assina o contrato, pega o carro e vai embora. O consórcio não, existe algumas etapas até você pegar o bem. E a gente faz todo esse processo junto com o cliente. Então, quando você faz um consórcio, por exemplo, lá do banco, que o gerente te liga, quando você for contemplado, ele não vai fazer o processo para você. Por quê? Porque essa não é a expertise dele, nem a função dele. Você vai ter que ligar para a central, falar lá no departamento de consórcio, aí você vai mandar uma documentação, e tudo isso tratando por e-mail. Cada vez que você ligar, vai ser um atendente diferente. Ele não vai saber qual é a sua dificuldade, você vai ter que falar tudo de novo. Então, esse é o nosso diferencial. Muito legal mesmo. E é bacana também você conversar com gente que entende de consórcio e que entende de carro também, porque já estão ali fazendo venda de carro. Então, às vezes você também pede uma opinião pro cara. Ô, Victor, o que você acha nesse valor? O que você acha que eu pego aí? Dá para pedir essa orientação também, não dá? Muitas vezes, assim, os clientes querem um direcionamento. E nós, assim... desde que eu era vendedor de veículo, uma coisa que eu sempre falei para as pessoas, que é algo que está lá disponível para ela e elas utilizam muito pouco, que é o test drive. Ah, legal. Muitas vezes o cliente vai na loja, ele está fazendo um investimento altíssimo de 100 mil, 150 mil, e ele nem quer fazer o test drive. Que isso. Então, assim, o que eu sei... Tá tão na cabeça que ele quer, que fala assim, se eu andar e não gostar, eu vou ficar em dúvida depois, eu prefiro já pegar logo, já me falaram que é bom. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu conheço uma pessoa, recentemente, que comprou um veículo e 3 meses depois ela vendeu o veículo porque a posição que ela dirigia não era adequada para o tamanho dela, para a postura dela. Entendi. Ficou desconfortável. E aí eu, como sou da área, né, e eu falei, por que você não fez o test drive? Se você tivesse feito um test drive, você teria identificado esse problema, você não teria comprado esse veículo. E isso, querendo ou não, é um impacto enorme, porque quando você compra um veículo 0 km e tira ele da concessionária, a depreciação dele é 20%, imediata. Então, você comprou um carro de 100 que vale 80 agora. Nossa. Você teve um prejuízo de 20 mil. Essa história de trocar de carro, vamos supor, né? Ainda naquele nosso exemplo. Eu, sei lá, fui contemplado de alguma forma, ou com lance, eu fui sorteado, aí eu peguei um carro. E aí tô lá pagando as parcelas, continuo pagando, meu consórcio e tudo mais. Mas aí passaram 2 anos e eu tô pagando ainda, porque o meu plano é mais longo, porque a parcela é menor. E aí, cara, eu quero trocar de carro. Como é que eu faço para cancelar esse consórcio, para pegar outro carro? Dá para pegar dentro do consórcio? Como é que funciona isso? Tá, olha só. Muitas vezes você olha lá um plano de consórcio em 84 meses, 80 meses. Aí você pensa assim, cara, 7 anos para pagar um carro. Cara, isso não existe. Mas o que acontece? O consórcio ele te dá uma possibilidade que é você fazer a substituição da garantia. Então, por exemplo, você está lá com o seu carro, dentro disso que você apresentou, está lá 2 anos com ele, você ainda tem um saldo devedor de 60 mil, vamos supor. O seu carro vale 70. E para você comprar o carro novo do ano, desse mesmo modelo, é 83 mil, 85 mil. Em vez de você pagar os 60 mil para quitar o seu carro, e mais os 23 mil da diferença, o que você vai fazer? Você continua pagando o seu consórcio. Você vai pagar só a diferença desse carro novo e vai continuar pagando as parcelinhas. E aí, se daqui 1 ano eu quiser trocar novamente, não tem problema, você substitui a garantia. Só existe uma regra. O carro que vai ser alienado, ele não pode ser de valor inferior ao seu saldo devedor. Cobrindo o saldo devedor, você pode trocar o carro. Às vezes o cara fala assim, pô, eu tenho aqui um carro de 80, tenho uma dívida de 40 e eu tô precisando de 30 mil para alavancar aqui no meu negócio. Eu vou vender meu carro, vou comprar um de 50 e vou pegar os 30 mil, porque o saldo devedor vai estar coberto pelo bem de 50 mil.
pego os 30 mil e continuo pagando consórcio. Então, o que acontece? O consórcio ele te dá um universo de possibilidades muito grande. E aí, até quando eu cheguei aqui, você falou assim, é um investimento. Uhum. E aí a gente aqui fez uma brincadeira, mas assim, depende muito a forma que você vai utilizar o consórcio. Se você souber utilizar o consórcio a seu favor, ele pode te abrir inúmeras possibilidades. Uhum. Se você ficar preso, nossa, mas eu tenho que comprar o carro, pagar 80 parcelas e aí quitar para poder trocar... Eu não vou ficar 7 anos. 7 anos com o mesmo carro e tal, né? Entende? Então, assim... E até mesmo porque como a taxa... Porque quanto maior o prazo, a taxa ela está diluída num prazo maior, menor a sua taxa mensal. Então, se você tem a sua taxa diluída em muitos meses, não faz sentido eu quitar o consórcio. Porque, vamos dizer, é um dinheiro muito barato. É um dinheiro que você não consegue achar nenhuma taxa semelhante. Tem uma conta boa que você já fez pra mim, a gente conversou lá na Cical sobre isso. Vamos supor que eu tenho 100 mil pra comprar um carro. Perfeito. Né? E aí eu posso pegar um consórcio, né? E aí eu posso pegar metade desse valor, dar de lance, pegar o carro, investir os outros 50 mil, que pra mim é mais vantajoso do que pagar o carro à vista, não é? Me fala, eu tô certo nessa conta aqui? Isso, tá assim, é assim, ó. Muitas pessoas falam assim, não, eu vou comprar o carro à vista. Uhum. E eu sempre falo, me dá uma oportunidade de eu te fazer uma conta e você vai desistir. Uhum. Por quê? Imagina só, a gente acabou de fazer uma conta aqui de depreciação. Uhum. Você tem 100 mil reais e você tira o carro da concessionária, ele está valendo 80. Uhum. Então aí o seu 100 mil já virou 80 mil. Uhum. Mas se eu fizer isso pelo sistema do consórcio, o que eu faço? Eu pego esse carro de 100 mil, eu não tenho dinheiro para pagar à vista, eu vou pegar metade desse dinheiro, vou contemplar uma carta de consórcio. Uhum. Os outros 50% eu vou aplicar a ele, e hoje nós temos assim... inúmeros fundos que te possibilitam aí 0,8, 0,9, 1% de rendimento ao mês. Uhum. E aí você vai ter um rendimento maior do que a taxa administrativa que você paga, sem você ter se descapitalizado. A sua depreciação ela está sendo amortizada em... Depende aí em 5, 6, 7 anos, depende o período que você vai fazer a carta de crédito. Então, assim... É uma forma de você diminuir esse impacto, diminuir o seu custo. E utilizando um dinheiro que eu volto a falar, ele é muito barato. Porque a taxa, se você pegar um consórcio em 60 meses, com a taxa de 18%, você vai pagar 0,3 ao mês de taxa. Meu amigo, nem de pai para filho você acha essa opção. Seu pai não te empresta um dinheiro com 0,3 ao mês. Diz um amigo meu, o nosso diretor aqui do Johnny Cash, o Danilo, nem pra mãe. Nessa condição dessa aí, nem pra mãe, rapaz. Não tem. Então, por isso que o consórcio ele acaba se tornando viável. Por exemplo, quando você vai fazer a conta entre comprar o carro à vista ou fazer um consórcio. Muito legal. Viu que vale a pena, que dá certo? Agora sim, a gente está chegando já no final da nossa conversa, aí não é algo técnico e tal, é para fins de curiosidade apenas, que o brasileiro gosta muito de sonhar. Não por acaso, a gente faz aquela fezinha. Hoje eu acordei, quando a gente está gravando hoje, eu acordei com a notícia de que uma aposta de Goiânia tinha ganhado na Mega Sena 205 milhões, depois descobrimos que era um bolão e tudo. Mas essa coisa da sorte, o consórcio tem um pouco disso, da sorte, porque todo mês tem os sorteios nos grupos e tudo. Tem muita gente, e aí repito, não é promessa, é apenas curiosidade, que faz e é contemplado logo assim, que faz assim, ó, fez o consórcio, pouco tempo já tá com o carro, já é sorteado. Olha só. Acontece muito, e aí é só um dado que eu quero levantar O que eu aqui. vou te falar? Por exemplo, todo o grupo que está inaugurando, alguém vai ser contemplado no primeiro mês. Então, cara, é verdade. Isso sempre vai acontecer. Mas, assim, tem muitas pessoas que têm uma sorte privilegiada. Que doideira, né? Que o cara, ele faz um consórcio e ele paga 3, 4 parcelas, é contemplado. Aí ele, não, vou fazer outro.
passa 2 meses, é sorteado de novo. Não é possível. Pessoas que entram e falam assim, cara, nem queria pegar agora. Ah, estavam planejando para... E aí você fala assim pra mim, pô, Vitor, e quando acontece isso? É uma possibilidade da pessoa fazer dinheiro. Porque ela não quer pegar o bem agora, eu vou vender o ágio desse crédito. Sim. Vou ter um lucro e começo a pagar outro consórcio. Legal demais. Entende? Então, assim, tem muita gente que acaba sendo sorteada. Principalmente, assim, quando as pessoas optam por grupos que estão mais próximo do encerramento. Uhum. Então, por exemplo, você pegar um grupo em 36 meses, que ele já andou mais da metade, mais da metade do grupo já vai estar contemplado. Entendi. Entende? Então, assim, a possibilidade de você ser sorteado rapidamente é enorme. Entendi. Gente, eu espero que tenha sanado as dúvidas aí de vocês sobre consórcio. Faltou falar de alguma coisa assim fundamental do consórcio? Acho que a gente passou por um monte de lugares aqui sobre o consórcio. E assim, qualquer outra dúvida que tiver também, tá o número aqui da Cical, aqui embaixo na legenda, tá aparecendo no seu vídeo também. Entre em contato com a Cical. Vamos colocar também aqui um QR Code para você, estiver assistindo no computador, já apontar o seu celular, já falar também com o consultor do consórcio Cical e mudar de vida aí, cara. Trocar de carro, pegar um carro mais novo, que eu sei que o seu já tá meio baleado, né? De repente não tem carro, tá querendo também pegar um carro, né? Às vezes o seu carro tá até bom, mas você já começa a fazer um planejamento para quando for trocar, não é isso, Victor? Tem várias possibilidades aí para você adquirir o consórcio Cical. E para quem tá assistindo o Johnny Cast, tem uma surpresinha aí, né, Victor? Fala pra gente. Agora, eu tô disponibilizando para todo mundo que tá aqui 25% na taxa de administração de desconto. Então, você que tá aí assistindo, você entra lá no nosso WhatsApp, coloca lá Johnny25 e você vai ter 25% de desconto. Quer dizer, aquela taxa de administração que a gente já estava falando, que é pequenininha, que é muito inferior aos juros de financiamento, ela vai cair mais 25%. Mais 25%. Tô falando, gente, o tanto que é bom. Ô, Vitor, agradecer demais aqui a sua presença. Eu que agradeço. Cara, eu tô assim, agora eu tô expert em consórcio. Você vai ver que eu vou chegar em casa, vou chegar já no boteco, já vou falar com todo mundo as vantagens de adquirir um consórcio. Virei testemunha de consórcio agora. Muito obrigado, viu? Vou deixar você se despedir da galera que tá assistindo, já convidando todo mundo para conhecer mais ainda o seu trabalho, o trabalho feito lá no consórcio Cical. Gente, eu quero agradecer a oportunidade a todos aqui. Falar para vocês, procurem a Cical, vai lá, faz uma visita, seja atendido por um de nossos consultores e eles vão identificar lá o que você deseja, qual é o seu sonho e esse é o nosso prazer em realizá-los. Valeu demais, Vitor. Valeu você que assistiu o Johnny Cash. Até o próximo episódio.